Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais uma semaninha que estamos juntinhos. Você que está aí todas as semanas ligadinho comigo, meu muito obrigada. E você que acabou de chegar, se esse é o seu primeiro vídeo, seja bem-vindo. Eu sou a Késia Vieira e todas as semanas eu tenho aqui partilhado um pouquinho com vocês, com quem tem me acompanhado, um pouquinho do amor de Jesus, um pouquinho das minhas experiências de fé, um pouquinho das minhas experiências da minha vida diária, da nossa vida real, cotidiana. E hoje, como vocês já viram, eu vou falar um pouquinho da minha experiência com a terapia. Demorou muito tempo para eu criar a coragem de vir aqui fazer esse vídeo para vocês, não porque eu tinha vergonha, não porque eu não achava necessário. Sim, eu acho que é necessário, muito importante, mas eu só achava que ainda não era o momento. Mas agora eu tomei coragem, estou aqui para falar com vocês sobre isso e já vamos direto para o assunto, sem enrolação. Eu vou falar para vocês se eu acho que é pecado, se eu achava que era pecado, como eu comecei a fazer terapia, por que eu comecei a fazer terapia. Eu queria falar para vocês já como tudo isso começou. Em 2011 eu tive meu primeiro contato numa sessão de terapia, não era pra mim. Eu não busquei um psicólogo naquela época porque eu achava que eu precisava de ajuda. Eu fui motivada por o cuidado de um familiar muito próximo nosso. Eu, juntamente com a minha irmã, nós procuramos o psicólogo que esse familiar frequentava, por indicação mesmo desse nosso familiar. Ele queria que nós falássemos com o psicólogo dele. Então nós fomos lá, foi o primeiro contato que eu tive e era um pastor. E eu lembro que quando eu fui me encontrar com esse psicólogo, foi no Brasil já, na época, nós tínhamos ido lá, e eu pensei assim, meu Deus, como um pastor é psicólogo? Como um pastor vai falar sobre feridas da alma, sobre cura da alma, cura do nosso coração, sendo que ele é pastor, sendo que ele prega sobre cura, sendo que ele prega que Deus cura, que Deus restaura, que Deus é dono do universo, que Deus pode fazer milagres? Como ele vai conseguir falar comigo sobre curas da alma, sendo que ele prega o evangelho da palavra de Deus que cura e que liberta? E eu lembro que eu fui ter com esse psicólogo e já naquele momento ali quebrou muitos paradigmas meu. Já ali eu entendi que sim, que havia curas da alma, que havia curas dentro do nosso coração, que Deus iria usar pessoas, instrumentos de Deus para que nós fôssemos curados. E é por este motivo, eu vou abrir já um parênteses, que eu indico para todo mundo, nós como cristãos que vai fazer terapia, eu indico vocês a procurarem um terapeuta cristão. Como cristãos, se nós não procurarmos um terapeuta cristão, vai ter ali vários debates que ele não vai saber te entender, ele não vai trazer Deus para terapia, ele não vai trazer Deus como o dono do universo, o criador do mundo, seu pai, o seu amigo. Então, algumas coisas ali vai ser tratado de uma maneira diferente. E eu acredito muito na terapia, hoje eu acredito sim. Então eu acho que assim como eu busquei uma terapeuta cristã e ela conseguiu me mostrar nas três partes, que nós somos corpo, nós somos almas e somos espírito. A verdade é que um terapeuta que não tem contato com Deus, que não acredita em Deus, ele não vai conseguir te explicar essas três vertentes, né? Que nós somos três em um. Então eu acho importante vocês procurarem um terapeuta cristão. Fecha aspas, vamos continuar. Então, em 2011 eu tive esse contato, já quebrou muitas coisas em mim. Eu realmente comecei a ver que sim, era possível alguém ser usado por Deus, através da profissão, né, da psicologia, para nos ajudar a curar a nossa alma. Pronto, eu tive esse primeiro contato, foi muito bom, nós conseguimos ajudar a pessoa que estava próxima de nós, foi muito interessante. Fiquei ali com a curiosidade, confesso que na altura até despertou assim um pouquinho da vontade de estudar psicologia, mas depois isso passou, foi ficando para trás. Eu continuei vivendo, continuei a minha vida, tudo bem, ok. Me tornei mãe. E quando a gente se torna mãe, muitas coisas, muitas feridas da nossa alma, muitas feridas que foram causadas na nossa infância, é como se elas viessem. Por quê? Nós como mães, nós temos tendência a proteger, guardar. E eu me vi sendo uma mãe super protetora. Eu confesso que é uma coisa que eu luto até hoje, pra eu entender ali essa linha muito tênue, quando eu estou sendo super protetora e quando eu estou só protegendo. Porque proteger faz parte do nosso papel como mãe. Agora nós super protegemos, isso é que não faz parte. E eu me peguei ali super protegendo. Algumas situações que aconteciam com a minha filha, que me remetia à minha infância, me fazia lembrar muito de coisas que eu vivi, de momentos que eu passei, de coisas que me feriram bastante. E todas as vezes aconteciam certas situações, não só em relação à minha filha, mas em relação a mim também, algumas coisas que eram ditas, aquilo me ofendia muito. Me deixava muito magoada. É como se algo tão pequeno causasse dentro de mim uma dor
tão grande que eu mesmo, quando eu parava para analisar, eu pensava assim, meu Deus, como isso, como um comentário, como uma brincadeira, às vezes sem graça, uma brincadeira que não foi com a intenção de me magoar, como isso me magoa tanto, por que que isso me magoa tanto? E nós já ouvimos muito falar de gatilhos, e eu lembro que quando eu ouvi essa palavra, eu falei assim, esses mimimis, agora é gatilho disso, gatilho daquilo, essa é a palavra usada pelos psicólogos mesmo, quando desperta em nós um sentimento enorme, uma dor tão grande de algo tão pequeno e nós não sabemos identificar de onde isso vem. Na verdade, acontecia certas situações, eram situações específicas, temas específicos. Aquilo me magoava muito, trazia dentro de mim uma dor. Muitas vezes eu me controlava para não chorar no momento que acontecia a situação, no momento que a palavra era dita, a brincadeira era feita. Mas quando eu tinha oportunidade, às vezes dentro do carro, às vezes quando eu chegava em casa, às vezes no banho, era o momento que eu me desabava. E eu lembro que todas as vezes que acontecia certas situações específicas, eu falava assim para Deus, Deus, mas como eu estou deixando me vencer novamente por isso? Como eu estou deixando que comentários de pessoas, que brincadeiras de mau gosto, que certos assuntos específicos que são assuntos normais, que são brincadeiras normais, que muitas vezes, a maioria das vezes não era com a intenção de me magoar. Como eu deixo que isso me magoe tanto? E eu lembro que eu ia pros pés do Senhor e eu dizia assim, Senhor, me cura. Senhor, eu não quero me sentir assim. Senhor, eu não quero me sentir tão magoada. Eu não quero me sentir tão ofendida. Senhor, me dê o discernimento para eu entender que isso não é diretamente para mim, que essa não foi a intenção de me magoar. Senhor, me ajuda. E eu lembro que eu disse assim, Senhor, eu vou ter domínio próprio e na próxima vez que acontecer uma situação relacionada a este assunto, exatamente sobre isso, eu não vou me abalar, eu não vou me deitar abaixo, eu não vou ficar mal. Pronto, ok? Orava, me recompunha, como se eu tivesse recarregado ali as minhas energias, e realmente Deus faz isso conosco, Ele nos recarrega e nos prepara novamente para o amanhã, e eu chegava novamente na mesma situação e acontecia a mesma coisa. E quando isso acontecia, não era só um sentimento de tristeza, era um sentimento de frustração que eu sentia. Eu pensava assim, meu Deus, como eu não consegui vencer de novo isso? Como eu não consegui ter o domínio com os meus sentimentos, com as minhas emoções? Eu tenho que dominar. E eu procurava pregações, livros, eu li muitos livros, vi muitas pregações, principalmente a Joyce Meyer. Ela é uma mulher que tem muita experiência com isso, ela fala muito sobre a nossa mente, sobre o poder que a nossa mente exerce em nós, como nós podemos dominar a nossa mente. Nós temos muitos conteúdos, nós temos muitos livros, muitas pessoas que falam muito sobre esse assunto. E eu busquei muito conhecimento, busquei mesmo, eu digo isso pra vocês, eu nem sei dizer pra vocês quantos livros eu li, quantas pregações eu vi relacionadas à mente, a emoções, só que a verdade é que eu não consegui ultrapassar. É como se eu aprendesse a lição, só que na hora de praticar eu não conseguia praticá-la. E eu me via frustrada e frustrada e frustrada. Mas no ano passado aconteceu uma situação específica relacionada exatamente com coisas que já tinham acontecido em tempos anteriores, só que dessa vez foi algo que me abalou muito mais. E a minha reação não foi a melhor. Infelizmente, eu não soube lidar muito bem com a situação. Em um momento, eu lembro que eu cheguei em Deus e falei assim, Deus, eu não aguento mais. Eu tô cansada de não conseguir ultrapassar isso. Eu tô cansada de não conseguir vencer. Pra mim, já era como se fosse um pecado. Eu não tô conseguindo vencer mais. Eu não consigo ultrapassar essa dor. Porque não era um pecado, mas eu me sentia tão frustrada de eu não conseguir dominar a situação, de não ter domínio próprio com as minhas emoções, com as minhas dores, que eu me sentia frustrada, como se eu estivesse cometendo um pecado. E eu falei, Deus, eu não aguento mais. O que que eu faço? Senhor, eu sei que o Senhor é meu Pai, eu sei que o Senhor cura as feridas, eu sei que o Senhor é dono do universo, eu sei que o Senhor pode fazer tudo. Por que que o Senhor não cura isso em mim? Por que que o Senhor não restaura essa parte da minha vida? E é como se eu ouvisse uma voz audível assim mesmo. É como se Deus tivesse aparecido pra mim e dissesse assim pra mim, Kézia, há feridas dentro da sua alma que eu preciso que você procure ajuda. Eu preciso que você procure um profissional que ele vai ajudar a você a curar as suas feridas da alma. E você pode pensar assim, mas Deus, ele pode curar. Deus, ele cura. Por que que o Senhor não te curou, Kézia? Por que que o Senhor não curou essa ferida da tua alma? Mas a verdade é que eu nem sabia de onde essa ferida vinha. Eu nem sabia onde essa ferida tinha sido feita. E o Senhor, ele não é um Deus que passa por cima. Ele não é um Deus que nos impede de passar pelo processo de cura. Sempre que nós nos magoamos, nós temos que esperar. Primeiro nasce uma pelezinha, depois nasce a casquinha, depois a casca começa a se desfazer sozinha. Depois que fica ali, às vezes, só cicatriz, mas fica ali de lisa, você já pode tocar, você já pode encostar. E Deus, ele não salta processo. E para Deus me curar, ele tinha que me levar lá onde a ferida foi feita. Ele tinha que me mostrar o que me causou tanta dor, para que quando novamente situações acontecessem, eu soubesse lidar e soubesse de onde veio, que não são as pessoas que estão tentando me magoar, não são as pessoas que estão tentando me ferir, mas eu só sinto dor porque eu lembro de coisas que aconteceram no passado.
E eu procurei ajuda, procurei uma terapeuta. Eu digo que ela não é só uma terapeuta pra mim, ela se tornou uma amiga, ela se tornou uma voz profética na minha vida. Porque eu falo pra vocês a importância de nós termos alguém que acredita em Deus, que é cristão, tem a mesma visão que você, que acredita no que você acredita. Por quê? Porque quando nós fomos abrir o nosso coração, quando nós fomos colocar na mesa tudo que nós vivemos, as nossas vivências, e quando ela vai mostrar pra nós onde as feridas foram causadas, se você que é cristão, se você for para alguém que não acredita em Deus, vai ser muito complicado ali. Dela conseguir te mostrar que algumas coisas são espirituais, outras coisas é falha no caráter, outras coisas é da sua alma e muitas outras coisas, por mais que a gente não saiba, tem a ver com o nosso corpo, com a nossa alimentação, com o que nós comemos, como nós exercitamos. Deus nos fez 3 em 1. Então todas essas áreas estão ligadas uma na outra. E se nós não ligarmos uma na outra, não há uma cura completa. E eu procurei a terapia, né? Eu confesso pra vocês que eu era orgulhosa, não queria procurar. É como se Deus dissesse assim, Kézia, você vai quebrar o seu orgulho porque eu preciso te curar. Mas pra isso você tem que começar logo quebrando o seu orgulho nessa área. Toda a religiosidade, tudo que você aprendeu, que você ouviu, eu quero te curar, mas você vai ter que quebrar todos esses tabus, tudo isso que você construiu durante toda a sua vida e que construíram em você, porque o lugar que eu fui, que eu cresci, né, no meio cristão, não tínhamos muito acesso à informação e realmente, muitas vezes eu ouvi que não era preciso procurar um psicólogo, era preciso passar por um processo de libertação. E realmente há casos que é preciso passar por um processo de libertação, não me entendam mal, mas há outras situações que nós vamos precisar sim de procurar um psicólogo, um terapeuta, alguém que nos ajude nessa parte da nossa alma, das feridas da nossa alma. E eu procurei ajuda já desde o ano passado. Não foi uma ajuda de uma semana, de 2 semanas, não. Foram meses a fio. Não chegou a 1 ano, mas foi um processo, foi um tratamento. Assim como nós temos mágoas, nós nos ferimos fisicamente, nós temos que passar por um processo. Há feridas que são mais leves, há outras feridas que são mais profundas. E quando as feridas são mais profundas, a ponto de te afetar, de impedir que você prossiga, né? Por exemplo, quando quebra uma perna, eu nunca quebrei, graças a Deus, mas quando se quebra uma perna, tem que se colocar o gesso, tem que esperar o osso, né, retornar ali, começar a cicatrizar para depois tirar o gesso. E há feridas mais superficiais, que nós só precisamos de pôr um band-aid, muitas vezes só lavar muito bem, esperar que aquilo seque, cicatrize. Assim também na nossa alma, há feridas que são mais leves, mas há feridas mais profundas, que é preciso passar por um processo. E eu passei por um processo, por este tratamento, de muitos meses a fio. Inicialmente eu comecei semanalmente, era o indicado pela minha psicóloga, e depois nós fomos diminuindo, até que mais ou menos há 2 semanas atrás ela disse assim, Kézia, eu preciso que você venha agora não mais para fazer o tratamento, não mais a fisioterapia, né, que nós precisamos de mês a mês ou de semana a semana, mas eu preciso que você venha agora anualmente ou de 6 em 6 meses, quando você sentir necessidade, quando você achar que é necessário. Nosso tratamento já acabou. E quando ela me falou isso, foi algo que me deixou muito feliz. E ao mesmo tempo, eu falei muito assim pra Deus, eu falei assim, Deus, obrigada por eu ter ouvido a tua voz. Não que eu seja uma pessoa agora, né, 100% espiritual, que agora as feridas da alma, as coisas que as pessoas me dizem já não me afetam, não, agora eu tô intacta. Não é isso, gente. Não me transformei em um robô, não é isso. Mas havia várias feridas na minha alma. Havia várias feridas que foram causadas lá na minha infância, que me impediam de prosseguir, que me impediam de acreditar naquilo que Deus dizia ao meu respeito, que me impediam de realmente ver o que Deus via em mim. Não que não exista dias difíceis, que há dias que a gente fica meio desanimado, existe sim. A Bíblia fala, Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas a verdade é que nós precisamos de curar as nossas feridas, para que através da nossa vida outras pessoas possam ser curadas. Eu recebi muitas palavras que muitas pessoas iriam ser curadas através da minha vida. E muitas vezes eu me questionava, como eu vou ajudar pessoas a serem curadas, sendo que eu nem consigo ultrapassar essas feridas que eu tenho, feridas que eu nem tinha conhecimento ainda. Mas que o Senhor, através de alguém, através de uma profissional, me ajudou não só a enxergar, mas me ajudou a entender de onde vem, como começou e como eu poderia vencer isso. E este vídeo é para você, que até hoje, assim como eu, teve muitas barreiras para procurar um profissional, um psicólogo, um terapeuta, para te ajudar a curar as feridas da sua alma. Não pense que você é menos espiritual por isso. Não pense que você tem menos de Deus por causa disso. Porque realmente algumas pessoas não vão precisar de procurar um profissional. Mas há outras que sim. E isso não significa que você é menos amado por Deus. Isso não significa que você é menos crente, que você acredita menos, que você tem menos fé. Não. Eu tinha muita fé que Deus podia me curar. Eu tinha muita fé que Deus podia fazer tudo isso dentro de mim. E muitas feridas Ele curou. Eu lembro que em uma sessão específica de terapia, a minha terapeuta disse assim, Kézia, há muitas
muitas feridas que foram causadas em você, que você já chegou aqui curada. Deus já te curou, Ele já restaurou isso dentro de você. Mas há outras, muitas outras, que Deus não tinha curado e que Ele precisava que eu vencesse o meu orgulho e saber assim, nós precisamos uns dos outros. E se Ele preparou profissionais para nos ajudar, por que nós estamos a ser tão orgulhosos? E nós nos achamos tão santos que nós não precisamos de ajuda. Nós precisamos sim uns dos outros. E se Deus capacitou profissionais para nos ajudar, assim como nós vamos no hospital, no médico, por que nós não vamos procurar um profissional para nos ajudar também a curar as nossas feridas da nossa alma? Se esse vídeo falou com você, se Deus ministrou no seu coração, e se assim como eu, você sentiu e você sente a necessidade de procurar alguém que irá te ajudar a vencer essas feridas da sua alma, feridas que você às vezes nem sabe, gatilhos que você tem que você não sabe de onde vem, você precisa de uma ajuda para identificar, porque quando você identifica, você consegue ultrapassar. Se assim como eu, você precisou, não seja orgulhoso, vai atrás, procura ajuda. Eu, durante muito tempo, eu tinha vergonha de falar sobre isso, eu tinha vergonha de falar que eu tive que procurar uma terapia, que eu tive que procurar um psicólogo, mas hoje eu já não tenho vergonha. Sabe por que eu não tenho vergonha? Porque eu sei que Deus que me colocou nesse caminho de procurar alguém para me ajudar a curar as minhas feridas. E se este é o seu caso, se você também precisa, busque ajuda. Deus quer curar você, para que através de você outras vidas também sejam curadas. Que Deus abençoe vocês, que essa palavra ministre muito no coração de vocês, que Deus venha através de profissionais ou Ele mesmo curar feridas da sua alma, para que através de você outras pessoas também sejam curadas. Um beijinho pra vocês, nos encontramos na próxima semana. Compartilhe esse vídeo pro máximo de pessoas que vocês conseguirem. Subscrevam no canal se você é a primeira vez que você tá aqui, se você ainda não subscreveu. Comentem aqui embaixo se você também era um cristão que achava que terapia era pecado, que terapia era falta de Deus, que terapia era falta de fé. Se você também pensava isso, mas agora você já mudou de ideia. Se você ainda não procurou um terapeuta, mas você vai procurar, deixa aqui nos comentários, deixa eu conhecer vocês, deixa eu saber de onde vocês são. Eu gosto muito de saber, de interagir ali com vocês. Isso me deixa muito feliz, tá bom? Um beijinho pra vocês, nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser. Tchau!